bem-vindos à aula 163 do nosso curso de filosofia. Hoje vamos ter uma aula diferente, com um tema especial, um tema que perpassa o pensamento filosófico. E eu vou começar com uma pergunta bem direta. Por que é tão difícil ficar 5 minutos a sós, sem nenhuma distração? Faça esse teste mais tarde. Sente-se num canto do seu quarto, da sua sala, sem celular, sem música, sem livro, sem nada. Só você e a sua consciência. Sente-se por 5 minutinhos. Muitos não vão aguentar nem 1 minuto, nem 2 minutinhos. Isso não é um fenômeno moderno, não. No século XVII, Blaise Pascal, de quem já falamos aqui no nosso curso, já dizia que todos os males do mundo humano, vêm de uma causa única: a dificuldade ou a incapacidade de ficar quieto em seu quarto consigo mesmo. Pense nisso. Quantas vezes hoje você pegou o celular só para não ficar em silêncio, na sua própria companhia? Quantas vezes você abriu o Instagram, o Facebook, YouTube, um site de notícias, qualquer coisa, para fugir desse encontro consigo? Então a ideia que vamos trabalhar hoje é esta: a solidão não é um problema a ser resolvido. E essa ideia de que a solidão não é um problema a ser resolvido pressupõe também a tese de que a solidão é uma condição necessária para nós acessarmos a nossa vida interior. Então não temos que resolver o problema da solidão, temos é que saber usar a solidão. E mais, é nesse espaço da solidão, do silêncio, que a nossa razão encontra os seus limites. E é aí que nós tocamos em algo que nós não conseguimos explicar muito bem. Chame isso de místico, de inefável, de transcendente, não importa o nome. O que importa é que esse espaço em que a linguagem não consegue mais acompanhar a gente existe. Então hoje nós vamos percorrer um caminho, nós vamos começar entendendo o que é esta solidão filosófica. Nós passaremos também pela noção da vida interior como espaço de descoberta. E nós vamos chegar justamente a esse limite da linguagem, da razão, e vamos tocar nesse silêncio que diz mais que 1000 palavras. E primeiro vamos esclarecer uma coisa que é importante. Existe uma diferença fundamental entre estar sozinho e estar em solidão. Por exemplo, em inglês nós temos 2 palavras: loneliness e solitude. A loneliness é aquela sensação ruim de abandono, de falta. É quando você se sente isolado, quando você quer companhia, mas não tem. E a solitude é o recolhimento que você escolhe, é o recolhimento fecundo, quando você busca estar consigo mesmo para pensar, para refletir, para criar. Um exemplo bem concreto. Imagine aqui um adolescente trancado no quarto que brigou com os pais. Ele está sozinho, mas ele não está em solidão, na solidão criativa. Ele está na solidão que as pessoas anglofalantes chamam de loneliness. Ele está ressentido, está querendo sair dali. Agora imagine uma outra situação, um escritor que se isola numa cabana
para escrever o seu romance. Nós estamos aqui diante de uma situação que parece ser a mesma do adolescente trancado no quarto, mas internamente essa experiência é completamente diferente. Ele está buscando a solitude que vai conduzi-lo para o momento da criatividade. Ele está no momento de recolhimento criativo. É evidente que a vida interior de que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com aquele papo de autoajuda sobre conhecer os seus sentimentos. Não, não é nada disso. Na verdade, estamos aqui tratando de um tema muito mais radical, tratando de um espaço verdadeiramente filosófico, onde acontecem os julgamentos fundamentais sobre quem nós somos, sobre o que nós queremos, sobre qual o sentido disso tudo. É o espaço interior onde tomamos as decisões que realmente importam na vida. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu tinha 22 anos, eu tinha de decidir se eu largava tudo que eu tinha ali, trabalho, namorada, vida em família, vida com amigos, se eu largava isso tudo para me dedicar à vida religiosa. E essa decisão não foi tomada numa conversa animada com amigos, né? Não. Ela foi tomada numa madrugada insone, sozinho, comigo mesmo, encarando, muito consciente, o peso real dessa escolha, né? E eu fui viver a vida religiosa. E é assim que funciona. As decisões fundamentais da vida acontecem nessa espécie de tribunal interior, onde você é o juiz, o promotor e o réu ao mesmo tempo. E aqui nós precisamos falar de um ponto crucial, que é o limite da linguagem. Você já tentou explicar para alguém o que você sentiu quando viu pela primeira vez o mar? Ou quando você se apaixonou? E você usa metáforas, você usa comparações, mas no final você acaba dizendo, você tinha que estar lá para ver. E por quê? Porque existem experiências que a linguagem estruturada não consegue capturar. O conceito não alcança completamente o vivido. Então a nossa pergunta guia vai ser essa. O que acontece quando o pensamento, quando ele encontra alguma coisa que não pode ser dita? Será que o pensamento para? Ou será que o pensamento continua, mas de outra forma, num registro diferente? E é isso que nós vamos investigar hoje. Os limites dessa busca interior, desse juízo interior, dessa reflexão interior. E vamos investigar isso a partir de 3 filósofos da tradição. E vamos começar com Blaise Pascal, que já citamos agora há pouco. Esse gênio do século XVII, que era matemático, físico, inventor, filósofo, escritor. Um sujeito que inventou a primeira linha de ônibus em Paris, a primeira linha de ônibus no mundo, que inventou a primeira calculadora mecânica com 19 anos, as pascalinas, né, as calculadoras mecânicas dele. Mas o que mais me impressiona em Pascal não são as suas descobertas científicas, é a análise que ele faz da condição humana. E Pascal faz um diagnóstico certeiro. Nós vivemos fugindo de nós mesmos, através do que ele chama de divertimento, distração.
Olha só como é que isso é real e atual. O sujeito escreve isso em 1650 e parece que está escrevendo no século XXI. Ele diz o seguinte: observe um rei. Um rei tem tudo o que quer. Tem poder absoluto, tem riqueza infinita. Então por que o rei precisa de bufões? Por que o rei precisa de jogos, de caçadas, de guerras? Por que o rei precisa sempre estar envolvido em disse-que-disse da corte? Por que ele não consegue simplesmente sentar no seu trono e ser feliz? E a resposta de Pascal é muito simples. Porque se o rei parar, se o rei ficar quieto, ele vai se deparar com o vazio interior que ele sente. Ele vai perceber que ele é mortal, vai compreender que é finito e que, no fundo, ele não faz ideia da razão pela qual ele está vivo. E não é só o rei, né? Porque é qualquer um de nós. Por que nós precisamos estar sempre ocupados? Sempre fazendo alguma coisa? Por que é que a aposentadoria, muitas vezes, leva à depressão da pessoa que se aposentou? Por que o domingo à tarde, quando eventualmente não temos nada para fazer, pode gerar uma angústia estranha? Uma vontade de fazer uma coisa e, ao mesmo tempo, um desespero por não estar fazendo nada. E Pascal responde: porque quando nós paramos, quando nós ficamos em solidão, emerge o tédio. E o tédio revela a nossa condição real. Nós somos seres finitos num universo que é infinito. Nós somos mortais tentando esquecer da morte. Nós somos miseráveis fingindo que somos grandes. Eu vou contar uma história real que ilustra isso. Eu tenho um amigo que é uma pessoa muito bem-sucedida e que financeiramente, né, profissionalmente, e que há alguns anos trabalhava 14 horas por dia, se orgulhava disso, né? Só que um dia ele teve um infarto. Ele ficou 3 meses de cama, de repouso forçado, né? E ele me disse depois desse episódio que foi o pior período da vida dele. Não um infarto, mas esses 3 meses de inatividade em que ele ficou parado consigo mesmo. E ele me disse que ele percebeu que ele não sabia quem ele era se tirassem o trabalho dele. E isso é o que Pascal está dizendo. As pessoas já não sabem mais quem são se ficarem sem fazer nada. E aqui vem um ponto crucial. Porque o Pascal não para nesse diagnóstico negativo. Porque ele diz o seguinte: essa miséria que nós descobrimos na solidão, né, essa angústia, só é metade da história. Porque o fato de que sentimos esse vazio e, consequentemente, o fato de que buscamos algo mais, já indica por si próprio que nós fomos feitos para algo maior, né? Porque uma pedra, por exemplo, não sente um vazio existencial. Um cachorro não tem uma crise da meia-idade. Não. Só o ser humano sente que lhe falta algo. E isso sim, é um sinal de grandeza. A angústia é que nos mostra que de fato nós somos algo de grandioso. E como é que nós vamos preencher esse vazio? Como é que nós vamos enfrentar essa angústia? Pascal nos diz que a razão não consegue fazer isso. Você pode estudar toda a filosofia do mundo, pode dominar todas as ciências, e o vazio vai continuar aqui. Por quê?
porque a razão tem limites. Com a razão, nós podemos medir o universo, mas nós não podemos medir o infinito. Nós podemos, por exemplo, explicar como é que as coisas funcionam, mas nós não podemos explicar por que as coisas existem. Nós podemos descrever o amor quimicamente, mas esse conhecimento não pode fazer você amar. E é aí que Pascal introduz uma ideia revolucionária, que ele sintetiza numa fórmula de que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Agora, presta atenção, porque ele não está falando de uma emoção barata. Não, o coração, em Pascal, corresponde a uma faculdade de conhecimento, a uma forma de aprender verdades que a razão não pode alcançar. É uma intuição, mas é uma intuição que não é um palpite, é uma intuição metafísica da realidade. Por exemplo, você conhece uma pessoa há muitos anos, você sabe tudo sobre a pessoa, data de nascimento, os gostos, né, a história da vida dela, mas esse é um conhecimento racional. E, de repente, num momento específico, num olhar, num gesto, você conhece a essência dessa pessoa, você capta o que ela é de verdade, de forma completamente irracional, intuitiva. Isso é o conhecimento do coração de que fala Pascal, que não prova nada, mas ele revela tudo. E Pascal mesmo teve uma experiência desse tipo, uma experiência famosa. Na noite de 23 de novembro de 1654, ele teve aquilo que ele chamou da sua noite de fogo. Foram 2 horas de êxtase religioso que mudaram sua vida. E depois ele tentou escrever o que aconteceu, né? Mas sabe o que ele conseguiu? Palavras soltas. Ele escreveu coisas como fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não o Deus dos filósofos, não o Deus dos sábios, certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Foi isso que ele escreveu. Porque o que ele experimentou não pode ser transformado num discurso lógico, racional. E isso é muito interessante, porque um dos maiores gênios da humanidade, um mestre das palavras e da lógica, passa por uma situação mística como essa que ele passou, e tudo que ele consegue dizer só pode ser dito em fragmentos, em palavras soltas. E por quê? Porque a experiência que ele teve estava além da linguagem. Então, o silêncio aqui não é a ausência, o silêncio é uma presença excessiva, é presença demais para as palavras. E vamos agora, então, nesse contexto dessa experiência que eu estou relatando de Pascal, da noite de fogo de Pascal, vamos fazer uma pequena pausa. Uma pausa de 30 segundos. E nessa pausa, vamos tentar parar um pouquinho e sentir o peso do silêncio. Então, eu vou sugerir que você não pense em nada específico, que você somente observe o que surge quando você para de fugir. Vamos lá, 30 segundos.
Você sentiu o incômodo? A vontade de mexer no celular? A vontade de falar algo? Isso é a distração, o divertimento querendo retornar. Mas se você aguentar mais um pouco, talvez você sinta uma outra coisa, uma abertura, uma possibilidade. É disso que Pascal está falando. Essa abertura, essa possibilidade está para além da razão. Se Pascal mostra o vazio que nos empurra para a fé, para aquilo que ultrapassa a razão, para o campo do místico, o Kierkegaard, que é o segundo filósofo a partir de quem vamos refletir hoje, o Kierkegaard vai mostrar a forma dramática dessa decisão. É a forma do salto. Søren Kierkegaard, que foi um filósofo dinamarquês do século XIX, é considerado um dos pais do existencialismo. E não é por acaso. Ele foi o primeiro a dizer, com todas as letras, que a existência individual, concreta, vale mais do que todos os sistemas filosóficos abstratos. Ele vivia numa época dominada por um sistema, o sistema de Hegel, o hegelianismo. E o sistema de Hegel era um sistema total, onde tudo faz sentido, onde tudo tem o seu lugar na marcha da razão rumo ao saber absoluto. Mas Kierkegaard olha para esse sistema total de Hegel e pergunta: e eu? Onde eu? Onde esta pessoa singular, com as minhas angústias, com os meus amores fracassados, com as minhas dúvidas, onde eu entro nesse sistema? E a resposta é: não entra. O sistema de Hegel explica tudo, exceto aquilo que realmente importa, exceto a existência individual, singular. É como aquela piada do sujeito que perde as chaves no escuro, na rua, e aí vai para baixo do poste para procurar a chave. Pergunta: mas por que você está procurando? Ah, porque aqui tem luz, né? Como é que eu vou procurar a chave onde está escuro? Então, os sistemas filosóficos são como o poste da piada. Eles iluminam realmente algum lugar. Iluminam até bem, mas eles não iluminam o essencial, não iluminam onde o sujeito deixou a chave cair. E quem vai encontrar a resposta para as questões da vida? Somente nos sistemas vai estar procurando a chave onde ela não está. Vai estar procurando na luz, mas a chave pode não estar ali. Para Kierkegaard, cada indivíduo é absolutamente único e cada indivíduo é irredutível a conceitos gerais, né? Imagine, por exemplo, que você está apaixonado. E aí você vai num psicólogo cognitivo, comportamental, né? Um psicólogo que trabalha com a TCC. E esse psicólogo vai explicar: o amor é um conjunto de reações químicas, dopamina, ocitocina, serotonina, né, adrenalina, etc. Correto? Sim, ele está certo. Mas não é tudo. Por quê? O seu amor por aquela pessoa específica e não por outra, isso a explicação não toca. É o amor que você sente, a explicação não toca. Essa singularidade radical da pessoa significa uma incontornável solidão existencial.
Não é que você esteja sozinho fisicamente, não. É que, no fundo, ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode fazer as suas escolhas fundamentais. Você, em última instância, está sozinho diante do infinito. Você está radicalmente sozinho diante de Deus. E aqui entra a angústia. Para quê, cara? A angústia não é um medo de alguma coisa específica. Não. Você tem medo de um cachorro bravo. Você tem medo de perder um emprego. Você tem medo de ter um acidente, de morrer. Angústia não é isso. Angústia é uma vertigem. E não é uma vertigem diante de algo assustador, não. É uma vertigem diante da própria liberdade. Eu vou explicar com uma imagem do próprio Kierkegaard. Imagine que você está diante de um precipício. E o que você sente? Primeiro você sente medo, medo de cair. Isso é racional, isso é o senso de preservação, né? Mas tem algo mais, não tem? Tem aquela vozinha que diz: e se eu pulasse? E não é que você queira pular, não. É que você pode pular. E é essa possibilidade pura, essa liberdade pura que te dá uma vertigem. E essa vertigem da possibilidade pura, da liberdade radical, é a angústia de que fala Kierkegaard. Então a angústia revela que nós somos possibilidade, que nós somos liberdade. A cada momento nós podemos escolher ser 1000 coisas diferentes. Nós podemos, por exemplo, num casamento, trair, ou ser fiéis. Numa situação de perigo, nós podemos ser covardes ou podemos ser corajosos. Numa situação de dúvida, nós podemos acreditar ou nós podemos duvidar. E não existe um manual de instruções, não há garantias. Você escolhe e você arca com as consequências. E o desespero de que fala Kierkegaard é algo ainda mais sutil. O desespero vem de você não conseguir ser quem você é diante de Deus. E Kierkegaard fala de 3 tipos de desespero. Eu vou dar aqui exemplos desses 3 tipos de desespero. O primeiro tipo de desespero é o de não saber que se tem um eu eterno. É o sujeito que vive no automático, que trabalha, come, dorme, morre e nunca se pergunta: quem sou eu realmente? Ele vive para trabalhar, trabalha para viver. Consome, consome, consome. E um dia morre. Sem jamais se perguntar quem ele é. Você conhece alguém assim? Que é alguém que vive como se fosse só um corpo feito para o trabalho, com necessidades de nutrição e de consumo e nada mais. E esse é o primeiro tipo de vida em desespero de que fala Kierkegaard. Talvez seja o tipo mais comum. O segundo tipo de vida em desespero para Kierkegaard é representado por aquela pessoa que não quer ser quem ela é. É quando você, por exemplo, sabe que tem uma vocação, quando você tem um chamado, mas você foge por conveniência. Por exemplo,
Um músico que vira contador, vira bancário, porque dá mais dinheiro, é mais seguro. O poeta que vira burocrata porque dá mais segurança, que faz o concurso público para poder ter uma renda confiável. Essas pessoas sabem quem são, mas elas escolhem não ser quem são. E isso ocasiona o desespero, existencialmente falando. E o terceiro tipo de desespero vem de querer ser quem se é, porém, sem Deus. E esse é o tipo mais sofisticado de desespero. A pessoa assume a sua individualidade, mas ela quer ser o seu próprio fundamento. Ela não quer um fundamento em Deus, ela quer se constituir a partir de si mesma. É o self-made man espiritual, né? Só que para Kierkegaard isso é impossível, porque você não se criou, você é a criatura. E você fingir ser o criador, mesmo que seja o criador de si mesmo, é também uma forma de desespero. E qual é a solução para o desespero nessas três formas para Kierkegaard? Só uma. É o salto de fé. E aqui vem o escândalo filosófico de Kierkegaard. Ele diz: entre o finito, eu, você, e o infinito, Deus, não há mediação possível. Não há uma escadinha lógica, não há uma escadinha religiosa, não há uma escadinha filosófica que você sobe degrau por degrau até chegar a Deus. Não. Há um abismo. E esse abismo você só consegue transpor saltando, né? O exemplo máximo da Kierkegaard é Abraão. Deus, vocês sabem a história, pede que Abraão sacrifique Isaac, seu filho. E racionalmente falando, isso é um absurdo completo, vai contra a ética, vai contra o amor paternal, contra a própria promessa divina, né? E Abraão não pode explicar isso para Sara, porque ela não vai entender, não pode justificar para os servos, e ele não pode entender nem o que ele vai fazer, ele não entende nem racionalmente o que Deus está pedindo, ele mesmo não entende, mas ele vai. E por quê? Porque ele dá o salto na fé, na pura fé. Então, o Kierkegaard chama isso de suspensão teleológica do ético. No português, claro, significa que há momentos em que o absoluto exige que você vá além do universal, ou seja, que Deus exige que você vá além da ética. E nesses momentos você está absolutamente sozinho. Ninguém pode entender, ninguém pode aprovar, ninguém pode compartilhar. É você e Deus, num silêncio total. Pense no peso disso. Abraão subindo a montanha com Isaac. 3 dias de viagem, em silêncio. Ele não pode explicar. Se ele explicasse, evidentemente Isaac ia fugir. Se ele explicasse, seria tomado como louco, seria preso. Com razão. Então a fé isola Abraão completamente. Mas nesse isolamento acontece o encontro mais íntimo possível. Um encontro direto com o absoluto. Essa experiência é literalmente indizível, né? Ela não pode ser transmitida com palavras. E Kierkegaard, então, usa uma estratégia muito interessante para mostrar isso. Ele escreve usando pseudônimos, né? E por quê? Porque a verdade existencial não pode ser comunicada diretamente. Eu posso descrever angústia, sim, mas você só conhece a sua angústia
vivendo. Eu posso falar sobre a fé, sim, mas a fé, se tem ou não se tem, não se demonstra. E quem não tem fé não entende o que é fé. É como aquela história do mestre Zen que aponta o dedo para a lua e o discípulo fica olhando para o dedo. Então, as palavras são o dedo, mas a verdade existencial é a lua. E você só vê a lua olhando para onde o dedo aponta, não olhando para o próprio dedo. Se você ficar preso no jogo das palavras, você não vai entender a realidade última das coisas. Enfim, se esse salto de que fala Kierkegaard parecer excessivamente religioso para você, nós podemos seguir com Heidegger, que recoloca a questão, né, de modo não religioso. E Heidegger diz: o silêncio não precisa de um templo, basta a escuta do ser. Então, Heidegger, que talvez seja o filósofo mais influente do século XX, falamos dele recentemente, e não só de Heidegger, como também na última aula falamos da sua aluna e amiga íntima, né, Hannah Arendt. Heidegger, que talvez tenha sido o filósofo mais influente mesmo desse século, leva essa reflexão que nós estamos seguindo a partir de Pascal, né, chegando a Kierkegaard, ele leva para um terreno ainda mais fundamental, um terreno que não trata mais sobre Deus, que trata do ser mesmo, do próprio significado do que é existir. Então, primeiro vamos entender o diagnóstico que Heidegger faz da vida cotidiana. Nós vivemos, diz o Heidegger, nós vivemos num modo de vida que a gente pode chamar de agente, né? E nós dizemos coisas assim: a gente não faz isso, é isso que todo mundo pensa, dizem que, né? E quem é esse agente, esse sujeito coletivo a quem nos referimos na nossa vida cotidiana? É ninguém, e é todo mundo, né? É a ditadura do comum, a ditadura do medíocre, da mediocridade mesmo. Por exemplo, você vai numa festa. E como é que você se comporta? Você se comporta como a gente se comporta nas festas, né? Você cumprimenta as pessoas, você sorri, você fala: olha, hoje parece que choveu, né? Fala do tempo. E por quê? Porque é isso que a gente faz, é isso que se faz. Ou então, você escolhe uma profissão. Qual? Uma profissão que a gente considere respeitável, né? E por quê? Para que a gente diga que você é bem-sucedido, para que as pessoas digam: olha, essa pessoa tem essa profissão, tem um lugar na sociedade. Então, o Heidegger vai dizer que esse problema do agente não é social, é o problema ontológico. Vivendo no modo do agente, você nunca é realmente quem você é. Você nunca é você mesmo. Você é uma cópia da cópia da cópia da gente. E pior, é que isso é confortável, porque as pessoas não criticam você assim. Você não precisa pensar, você não precisa escolher, você não precisa se responsabilizar. A gente já decidiu tudo por você. E o que nos tira desse modo confortável de viver com uma concepção de vida coletiva da a gente? O que nos tira desse modo de viver? É a angústia. Mas veja que Heidegger não está falando aqui de uma angústia psicológica, é uma angústia existencial,
é uma angústia ontológica. E, de repente, sem aviso, o mundo familiar se torna estranho. As coisas perdem o sentido, os papéis sociais se revelam como máscaras inadequadas, estranhas. E você se vê nu diante do fato bruto de existir. Eu conheço uma pessoa, né, eu conheço bem essa pessoa, que é muito querida, que era profissionalmente muitíssimo bem-sucedida. E ela me relatou exatamente isso. Estava numa reunião importante, apresentando os resultados do trabalho da sua equipe, quando, de repente, veio um pensamento absolutamente fora de lugar e paralisante. De repente veio o pensamento que dizia mais ou menos: o que eu estou fazendo aqui? Por que isso tudo importa? O que significa isso tudo? E esse pensamento não correspondia a uma depressão, é angústia. Angústia no sentido de Heidegger. Porque o mundo continuava lá, a reunião continuava lá, as pessoas levando muito a sério os resultados, mas tudo tinha perdido a familiaridade, tudo parecia estranho. E nessa angústia, você está só, radicalmente só. Porque o que está em questão é o seu existir, é a sua forma específica, singular, intransferível de existência. E isso ninguém pode compartilhar. É como a morte, né? Que é de cada pessoa, singular. E isso não é mórbido. Isso é reconhecer que a morte é a possibilidade mais própria, mais certa e mais intransferível que você tem na sua existência. E por quê? Porque ninguém pode morrer à sua morte. E você pode ser rico, famoso, um gênio, você pode ser um estadista, um inventor, né? Ninguém pode morrer à sua morte. Não há o que você possa fazer para levar uma pessoa a morrer à sua morte. Não há dinheiro que você possa pagar. Não há poder que você possa dispor para levar uma pessoa a morrer à sua morte. A sua morte é só sua. A minha morte é só minha. E saber disso muda tudo. Se você vai morrer, e você vai morrer, então o que realmente importa são as convenções sociais. É aquilo que a gente pensa? Ou é aquilo que é autenticamente seu, que é intransferível? A proximidade da morte, a consciência da proximidade da morte, paradoxalmente, é aquilo que permite que nós tenhamos uma vida autêntica. Mas como é que nós podemos sair do falatório e encontrar essa autenticidade? Heidegger fala da voz da consciência. Mas essa não é uma consciência moral de certo e errado, não é isso que Heidegger tem em mente. Trata-se de uma voz silenciosa que chama você para ser você mesmo. E como é que essa voz fala? Não, ela não fala nada, ela cala. Esse é um chamado mudo. Falando assim, isso parece muito abstrato, muito estranho, mas não é não, porque já aconteceu na sua vida de você estar fazendo alguma coisa, estar trabalhando, estar festejando, fazendo qualquer coisa, e de repente você sentir, peraí, não é isso. Essa não é uma voz literal que você ouve com o ouvido, não. É mais como um vazio. É como um não.
que vem de dentro. Isso é a voz da consciência chamando, no sentido que dá Heidegger, essa expressão da voz da consciência. E o que ela diz quando você para ouvir a voz da consciência? Ela não diz nada. Esse é o ponto. A voz da consciência não dá instruções. A voz da consciência não oferece um manual. Ela só chama você para assumir a sua própria existência. E isso só acontece no silêncio. Por isso, Heidegger se retirava frequentemente para sua cabana na Floresta Negra. Ele não fazia isso por romantismo, ele fazia por necessidade. Necessidade filosófica. E é por isso que Heidegger escreve que a fala do pensador vem da solidão. E mais, ele diz que, mesmo vivendo entre outros, o pensador permanece estranho às superficialidades. Ele procura manter diálogo só com o essencial, só com o ser. Mas o que é esse ser de que Heidegger fala tanto? Aqui encontramos novamente o limite da linguagem. Porque o ser não é um ente, não é uma coisa entre as outras. Né? O ser é o que possibilita que as coisas sejam, é a condição de possibilidade para que as coisas sejam. Né? É como você perguntar, por exemplo, o que é a luz? Você pode descrever ondas, partículas, frequências, né, comprimentos, mas a experiência da luz, aquilo que faz você dizer, ah, isto é a luz, entendi. Isso escapa à descrição. Né? Então, Heidegger dizia que nós vivemos na época do esquecimento do ser. A técnica do nosso tempo, a técnica moderna, por exemplo, que trata a luz como ondas, partículas, frequências, comprimentos de onda, a técnica moderna trata tudo como recurso, né? Como uma coisa a ser usada. Então, a luz vira frequência, vira onda, vira partícula. A floresta vira reserva de madeira. O rio Heidegger nos diz que nós vivemos na época do esquecimento do ser. E por quê? Porque a técnica moderna, a ciência, a economia, trata tudo como recurso, trata tudo como coisa a ser usada. Então a floresta, por exemplo, não é mais uma floresta, é uma reserva de madeira. O rio não é mais um rio, o rio vira potencial hidrelétrico. O ser humano não é mais um ser humano, é recurso humano. E o ser fica esquecido. A solitude, vamos novamente usar essa palavra bonita. A solitude, todavia, é o espaço onde nós podemos nos lembrar do ser. E não se trata aqui de um isolamento no sentido misantropo, né, de afastar as pessoas, não. É outra coisa, é um isolamento que nos coloca em ampla e próxima relação com a essência de todas as coisas. Isso significa que nós estamos aqui diante de um paradoxo, porque você se retira e você se conecta mais com a realidade, com o ser. E como é que isso funciona? Quando você para de tagarelar, tanto tagarelar externamente quanto tagarelar internamente, quando você para de estar o tempo todo falando, lendo notícias, celular, falando com pessoas, quando você para com isso, alguma coisa diferente começa a emergir. E não é que você pense algo
novo. Não. É que você deixa o ser se mostrar. E é o que Heidegger chama de serenidade, de abandono, de deixar ser. É como, por exemplo, a diferença entre fotografar uma paisagem e contemplar uma paisagem. Na foto, você captura, você domina, você reduz, você possui a paisagem. Na contemplação, não. Na contemplação, você se abre, você recebe passivamente. E por isso você é transformado pela paisagem. A atitude filosófica é justamente essa abertura. E ela exige o silêncio. Não só o silêncio acústico, mas o silêncio interno. Então vamos agora parar e vamos retroceder alguns séculos para um pensador que ilumina brilhantemente essa questão, Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, lá no século IV, já tinha entendido tudo isso. E é por isso que ele tem uma frase lapidar que diz: não queira sair para fora, volta-te para dentro de ti mesmo, porque no interior do homem habita a verdade. E veja que revolução. Numa época em que a verdade estava nas ideias platônicas ou na natureza aristotélica, Agostinho vai e diz: não, não, não. A verdade está dentro de você. E aqui não há nada de subjetivismo. Não. É que para Agostinho, Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos somos. Quando você vai para dentro, bem para dentro, você encontra não só quem realmente você é, você encontra aquele que te sustenta no ser. Aqui a gente está falando de uma espécie de topografia mística, na qual quanto mais interior, mais você encontra aquilo que te transcende. Nas Confissões, o Agostinho conta um momento fantástico. Ele está com a mãe, Mônica, na cidade de Óstio, e ele está conversando sobre a vida eterna com a mãe, que era cristã. E, de repente, as palavras cessam. E ambos tocam, por um instante, a sabedoria divina. E depois eles voltam às palavras, mas sabendo que as palavras agora são só uma sombra daquilo que eles viveram. Vamos então lembrar o que nós conversamos na aula de hoje. Pascal encontra o limite da linguagem no coração que conhece o infinito. Para ele, a fonte do problema é a nossa natureza dupla. Né? Nós somos grandes demais para nos contentarmos com o finito, mas somos pequenos demais para compreendermos o infinito. Né? Então, a necessidade da solidão vem da necessidade de desmascarar a nossa fuga. Né? E a resposta que a solidão nos dá, que a solitude nos dá, é uma abertura confiante para o mistério. Já Kierkegaard encontra o limite no paradoxo do absoluto que se faz particular. Então, a fonte aqui é a singularidade irredutível do existente diante de Deus. E a solidão é o espaço da decisão última. A resposta de Kierkegaard é o salto para além das mediações, é o salto que vai do humano, racional, do sobrenatural para a fé.
Já Heidegger encontra o limite da linguagem na diferença entre o ser e o ente. E a fonte do problema, da angústia, é o esquecimento do ser na era da técnica. Então, a solitude, para Heidegger, permite justamente a escuta daquilo que não se impõe. E a resposta de Heidegger é a serenidade que deixa ser. Então vamos concluir a nossa aula de hoje desfazendo um mal-entendido bastante comum. A solidão filosófica não é uma fuga do mundo. Na verdade, ela é uma via de retorno ao mundo por meio da interioridade. Porque quando você sabe quem é, quando você chegou aos seus próprios limites interiores, quando você aceitou os seus mistérios, você pode voltar para o mundo. Só que agora de forma mais inteira. É como aquela imagem do herói que ela está descrita por Joseph Campbell, o herói de mil faces. O herói mitológico desce ao submundo, enfrenta os demônios do submundo, que são seus próprios demônios particulares. Encontra ali o tesouro e depois ele volta para compartilhar com a comunidade. A jornada interior, solitária, não termina no isolamento, não, ela termina no retorno, enriquecido para o mundo. É nesse sentido que Pascal voltou mais compassivo da sua noite de fogo, que Kierkegaard retornou mais humano do seu encontro com o paradoxo, que Heidegger retornou mais atento ao perigo do nosso tempo, quando foi tantas vezes ao silêncio da Floresta Negra. A solitude verdadeira não aliena, ela conecta. E mais, quando o conceito já não pode nos acompanhar, quando o conceito falha, é o silêncio que ensina. Mas ele ensina o quê? Ele não ensina um conteúdo, ele ensina um modo de ser. Ele ensina uma receptividade onde só havia atividade. Ele ensina uma escuta onde havia só fala. Ele ensina profundidade onde antes só havia superfície. E sim, nós vivemos tempos barulhentos, com notificações, stories, trends, tudo grita pedindo atenção. E por isso, mais que nunca, nós precisamos do quarto silencioso de Pascal, não como uma fuga, como uma fonte, para ouvir o que importa, para realmente decidir, para tocar o que não se deixa dizer, mas ainda assim insiste em se mostrar. Então a filosofia, quando levada ao limite, e é o que fazemos neste nosso curso, a filosofia sempre desemboca nesse mesmo ponto. Existe mais realidade do que existem conceitos. Existe mais vida do que existem sistemas. Existe mais verdade do que existem proposições. E esse mais, quer você chame de sentido, quer você chame de ser, quer você chame de Deus. Esse mais se oferece preferencialmente no silêncio da solitude. E é por isso que eu quero terminar esta aula com um convite, que é também um desafio. Ouse a solidão. Não a solidão do ressentimento do menino trancado no quarto, né? Mas a solidão da busca.
Porque, no fundo, você já sabe todas as respostas que você procura lá fora estão esperando aqui dentro. Basta fazer silêncio para poder ouvi-las. Minha aula de hoje foi sobre isso. Foi justamente sobre como 3 grandes filósofos, dos maiores da nossa tradição, descobriram que, paradoxalmente, é preciso estar só para nunca mais se sentir sozinho. É preciso calar para finalmente dizer algo que vale a pena ser ouvido. E é preciso parar de fugir para finalmente começar a encontrar. Porque o sino da razão toca até certo ponto e depois só o silêncio continua ecoando. E é nesse eco que mora, talvez, o mais precioso do humano, que é aquilo que nós somos quando ninguém mais está olhando, quando nenhuma palavra mais alcança, quando só resta ser. E essa é a nossa herança filosófica. Não a das respostas prontas dos manuais de filosofia, mas a da coragem da pergunta levada até o fim, até onde a pergunta se torna silêncio, até onde esse silêncio se torna presença. Vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.